Este é o episódio 1, oficialmente. Episódio 1, tomada 1. Oficialmente. E nós vamos apresentar um ao outro. Vou começar com vocês, tudo bem? Cheyenne é minha segunda filha. Cheyenne tem 24 anos. Cheyenne é casada com Christian. Vocês têm um canal no YouTube chamado Create 208. Cheyenne não mora mais no Red Poppy Ranch. Cheyenne, estou tentando decidir quanto das coisas pessoais ajudaram meus dentes a ficarem limpos hoje. Ajudaram meus dentes a ficarem limpos hoje, pela primeira vez em 14 anos. Sim. Não vamos falar muito sobre isso. Cheyenne é minha filha favorita, chamada Cheyenne. Você pode deixar essa última parte de fora. Deixe de fora. Bem, tipo, você pode simplesmente dizer minha filha favorita. Minha filha favorita. Filha favorita. Minha filha favorita. Cheyenne e eu estamos fazendo um podcast juntos. E eu especificamente pedi para você fazer isso comigo porque eu queria que você fizesse isso comigo por 1 milhão de razões que nós vamos abordar. Mas minha introdução aqui agora é: você é meu parceiro de podcast. E o podcast se chama The Shared Perspective. The Shared Perspective. Ok, é a sua vez. Este é o meu pai. Vamos ver. Você quer que eu diga, tipo, quantos anos você tem? Ou prefere que eu deixe isso de fora? Este é o meu pai. Ele é velho e vive de forma autossuficiente. Meu pai é youtuber em tempo integral. Ela é. Não gosta muito de pessoas e gosta muito dos animais dele. Especialmente do cervo dele. Ela é. Gosta de trabalhar com as mãos e construir coisas. E ele também é muito bom em falar com a câmera, algo que estou aprendendo com ele agora. Então, e agora ele é oficialmente meu parceiro de podcast. E tem isso também. Beleza. Mais alguma coisa que você queira dizer? Eu sou incrível. Eu sou fantástico. Tudo isso. Eu posso construir qualquer coisa. Eu posso falar com câmeras. Eu só não consigo falar com pessoas. Bem, você pode falar com pessoas. Você gosta de pessoas. Só gosta mais de animais. Acho que sim, eu gosto de pessoas do meu jeito. Tá bom. Você vai pegar suas anotações do celular. O objetivo. Qual é o objetivo do podcast? Perspectiva Compartilhada é o nome que decidimos dar ao podcast. Por enquanto, vamos postar no nosso canal Red Poppy Ranch. E, em algum momento, provavelmente num futuro não muito distante, vamos transferir para um canal próprio. Vamos postar o podcast em todos os lugares. Vamos tentar. Já estamos falando sobre isso há... Alguns anos já. É, tempo demais. E eu tenho o mau hábito de me empolgar no momento e te ligar, e ligar para outras pessoas também. Você sabe, a gente já conversou sobre isso antes, e aí eu acabo não tomando nenhuma atitude. E eu já encomendei a maior parte do equipamento para fazer isso. Lá vai a primeira mensagem. Eu encomendei a maior parte do equipamento para fazer isso. Há mais de um ano, pelo menos, talvez 1 ano e meio atrás, e eu tenho estado apavorado para fazer isso. Então eu estou com medo. Isso é o problema com o YouTube. Quando começamos um canal no YouTube há 10 anos, esse era o único problema que eu tinha com os YouTubers. Gente demais falando. YouTubers, podcasters, eu queria ver resultados. Eu queria ver pessoas tomando atitude. É por isso que começamos, na nossa cabeça, seja se foi ideia de vocês, ideia das crianças de começar um canal no YouTube, ou se foi minha ideia. Eu não sei. Eu não estou querendo crédito por isso. Acho que foi ideia de vocês fazerem isso. Acho que foi sua ideia. Eu culpo vocês. Ok. Mas no fim das contas, eu não consegui encontrar ninguém que tivesse... Todo mundo estava sentado num balde te dando conselhos. E eu não quero que isso seja assim, eu acho, certo? Eu não quero sentar aqui e agir como se eu tivesse alguma opinião de especialista sobre qualquer coisa além das experiências que eu tive. Mas eu também valorizo as suas experiências. E eu também reconheço que as suas experiências não são as mesmas que as minhas. E por isso, a minha esperança com esse podcast é conhecer você
e seus irmãos. E espero que a gente consiga trazer sua mãe aqui e vamos fazer isso com ela. E, aliás, estamos fazendo isso na marcenaria que era para ser a marcenaria off-grid. E eu senti que era mais importante que isso fosse um estúdio de podcast, se você quiser chamar assim. Isso soa muito... Um estúdio de podcast off-grid. Um estúdio de podcast off-grid. Que eu saiba, ainda não ouvi falar de um. Então, acho que somos um pouco diferentes. Mas eu acho que deveríamos falar um pouco sobre essa parede atrás de nós, sobre algumas das coisas que estão nela. Conte pra gente sobre isso. Bem, nós temos uma coleção e tanto aqui. Essa parede é incrível. Eu amo tudo nela. É muito a cara da nossa família. Tem tantos pequenos detalhes. Nossa foto de família. Pendurada. Está pendurada. Não está no chão. Você tem seu skate ali em cima, que a gente acabou de te dar de presente de aniversário, tipo, faz uns 2 meses. Esse era o skate que eu tinha quando eu tinha uns 7 anos de idade, mesmo que a mãe não acredite em mim. Mas vai lá. Sim, a gente tem o rancho ali em cima, o Coulter Wall, que a gente acabou de falar, aquela frase que nós duas gostamos muito. E mais pra frente eu sinto que isso precisa estar aqui em cima, em algum lugar. Talvez fosse legal fazer um letreiro de neon ou algo assim que diga "O mundo inteiro está falando, ninguém está dizendo nada". Algo assim. Enfim, pode continuar. Temos o Stuart aqui com a gente, Stuart, isso mesmo, com certeza, tio Stuart, bem ali. Temos o Idaho, isso é uma placa de carro? Não sei, eu comprei isso online. Essa é a placa de Idaho. E temos uma placa do Arizona ali. Acho que peguei isso de um carro no ferro velho. E é uma das primeiras placas 1F. Original, uma placa 1F. O que é meio difícil de encontrar. Mas todas essas ferramentas, algumas dessas coisas são nossas, certo? Rhett me deu esse pôster do Culture Wall de presente de Natal. Mamãe mandou enquadrar. Mas a maioria dessas ferramentas foi enviada pra gente. Chris, aquela pintura do Chris Ladu eu tenho desde que eu fazia parte do fã-clube do Chris Ladu, quando eu tinha uns 19 anos. Mamãe me deu uma assinatura do fã-clube do Chris Ladu de presente de aniversário. O fã-clube do Chris Ledoux. E naquela época, tudo que você precisava fazer era ser parte do fã-clube e podia ir aos bastidores vê-lo junto com as outras 7 pessoas, porque ele era tão pouco conhecido naquela época. Você conheceu o Chris Ledoux? Acho que conheci ele quando estava autografando. E eu não chamaria isso de um encontro oficial, mas... A gente foi a vários shows, eu e minha mãe, naquela época. Tem ainda um show que a gente foi, um dos últimos shows antes dele, acho que foi em 2001, ou ele morreu em 2005, se não me engano. Mas ele tem uma música chamada Copenhagen, e é uma música meio maluca. E todo mundo começa a jogar latas de Copenhagen, latas de fumo mascado. E eles literalmente, a banda não avisa quando vai tocar essa música, porque as pessoas se preparam e ficam prontas para jogar essas latas lá em cima. E se alguém joga uma lata de refrigerante, quero dizer, é quase como se alguém estivesse jogando um disco de rock em você. Não tão pesado assim. Mas ele já tinha se machucado antes. Então eles tocam as músicas normais deles e todo mundo fica esperando ele tocar aquela música. E ele literalmente puxa o chapéu para baixo, abaixa a cabeça e aí eles tocam a música o mais rápido que conseguem. E eu peguei uma lata de fumo de alguém do chão e joguei o mais forte que pude, acertando o prato da bateria. Mas estava tão louco que ninguém percebeu. Mas enfim, aquela pintura ali em cima está assinada por Chris Ladoux. Que é de onde veio meu nome, né? De uma música do Chris Ledoux. Você e Sage também. Você, eu. Tinha uma coletânea que ele lançou naquela época, e a mãe teve que comprar umas 3 pra mim, porque eu estraguei os CDs. Eu ouvia tanto que acabava com eles. Dizem que a época mais influente na vida de uma pessoa, quando se trata de música, é entre os 18 e 21 anos. Provavelmente é por isso que seu nome é Cheyenne. Enfim. Então, mas o principal sobre todas essas ferramentas é que todas elas foram enviadas para nós de várias partes do mundo. Esta plane aqui é do início dos anos 1800. Ela foi enviada da Inglaterra. Eu tenho algumas anotações na minha caixa de ferramentas ali sobre isso. Isto pertencia ao bisavô de um assinante, ou talvez ao trisavô. E eu tentei devolver para ele porque senti que era um pouco demais. E ele disse que não ia usar, e insistiu para que ficássemos com ela. Mas todas essas ferramentas, em sua maioria, foram enviadas para nós por assinantes. Então eu disse que essa parede seria usada só para essas ferramentas. E eu ainda tenho provavelmente mais 2 caixas de ferramentas. Mas, de novo, na outra noite, sabe, por algum motivo, eu sinto que esse lance de podcast é algo que a gente precisa fazer. E eu comecei a simplesmente pendurar coisas na parede.
E eu tentei pendurar usando arame. Assim, se a gente tiver um pequeno terremoto, não vai simplesmente cair em cima da gente, né? Mas em algum momento minha mãe saiu e disse: "Por que você não pega algumas das suas antiguidades e põe algumas aí?" E eu, sabe, coleciono antiguidades desde que era criança. Então, aquela malote de banco atrás de você é de verdade. Não sei se a câmera vai conseguir mostrar, mas a gente vai mostrar isso. Aquela é uma malote de banco de verdade, que acho que meu tio conseguiu. E acho que ele vendeu pro meu irmão. E quando eu tinha uns 14 anos, dei uns US$ 25 para o meu irmão por aquela coisa. E era uma malote de banco de verdade, que nunca deveria sair de um banco. E eu enchi ela de papel para parecer que tinha dinheiro dentro, mas na verdade não tinha dinheiro nenhum. Mas enfim, sim, uma das minhas fotos favoritas do Stuart. Temos a foto da casa da fazenda ali em cima, a casa original da fazenda lá em Montpelier. E eu queria que isso fosse sobre mim, mas é sobre a família, certo? É aqui que tudo começa, certo? Aqui está a família. E por isso eu espero que, através do podcast, a gente fale sobre a importância da família. A importância de todas essas coisas, que à medida que fui envelhecendo, eu tento ser o mais aberto possível em relação a algumas coisas. Mas quando se trata da minha família, quando se trata de vocês, meus filhos, eu provavelmente tenho menos espaço para negociar. O que eu acredito é, sabe, existe. Existe. Eu sou capaz de ceder. Mas quando se trata de proteger minha família, das coisas que mais importam para mim, eu não tenho muito espaço para concessões. Mas enfim, a gente vai falar sobre tudo isso. Então, é isso. Sim, tô animada. Acho que isso é uma representação perfeita e ficou incrível. Então, ali na janela, eu tenho umas antiguidades legais de quando eu era mais novo. Enfim, em algum momento eu vou mostrar algumas delas em um vídeo ou algo assim. Vamos mostrar algumas dessas coisas. Mas Sim, é muito legal. a Cheyenne vai trazer uma foto dela com o Christian aqui em algum momento. Eu coloquei a placa do Arizona daquele lado de propósito. Não sei por quê. Eu realmente não sei por quê. Porque deveria estar desse lado, eu acho. Não, eu gosto. Tá equilibrado. E me dá um pedacinho do Arizona aqui. Certo? Então, de qualquer forma, o que você imagina, o que espera alcançar com esse podcast? Perspectiva compartilhada. Bem, nós meio que conversamos um pouco sobre isso antes. Almoçamos hoje, comemos Jimmy John's e Depois que limparam meus dentes, nós jantamos. Oi, cara, continua. Primeira vez na minha vida que um homem limpou meus dentes. Enfim, é só tipo a 7ª vez na minha vida que meus dentes foram limpos. eu ia dizer que na última década ninguém limpou seus dentes. Negativo. Mas eu realmente quero que esse podcast seja para mim. Eu fico pensando em crescimento e em evoluir. E eu gostei de como você disse, sabe, de nos conhecermos através do podcast, mas também de ficarmos mais à vontade na frente da câmera e de nos sentirmos confortáveis em compartilhar, sabe, nossas perspectivas sobre a vida. E a gente faz isso com frequência, conversa e tem esse tipo de papo, principalmente no jantar de domingo. Mas agora eu acho muito legal que estamos compartilhando isso com outras pessoas e, com sorte, podemos, sabe, ter boas conversas para que outras pessoas aproveitem tanto quanto eu aproveito. Então, Eu sempre tive dificuldade com esse equilíbrio. Ontem veio alguém do Alabama tocar o sino. O nome dele era Bill, cara muito gente boa. Nós sentamos na varanda da frente por provavelmente 1h30. E ele foi provavelmente a terceira pessoa este mês que veio tocar o sino. E agora, eu não. O que eu penso é, especialmente neste momento, que já temos um canal no YouTube há 10 anos. Qualquer pessoa que ainda está assistindo o que eu faço neste momento, eu não me preocupo muito com quem elas são como pessoa. Mas ele veio quando bateu na porta dos fundos. Ele disse, você já ficou preocupado com estranhos vindo aqui? E eu fiquei tipo, não, não. O tipo de pessoa que está disposta a vir onde a gente mora, elas podem ser um pouco diferentes de mim. Mas estranho não é a palavra certa. E claro, quase, eu acho que nunca tivemos, com licença, uma experiência ruim. Eu nunca tive uma experiência ruim. Com certeza tivemos algumas pessoas interessantes aparecendo nos últimos 10 anos. mas a maioria deles é família, né? Não é brincadeira. esses são. Esses são pensamentos que a gente guarda para si. Mas você disse em voz alta. A maioria deles é da família. Mas para mim, sabe, é uma perspectiva interessante porque ele disse isso provavelmente algumas vezes, onde ele disse, sabe, eu te conheço pelos seus vídeos, porque eu assisti tudo que você fez nos últimos, sei lá, 8 ou 9 anos. E eu realmente sinto que te conheço, mas você não sabe nada sobre mim. Mas eu fico tipo, sabe, mas eu também sei o tipo de pessoa que, sabe, passa tempo assistindo o nosso conteúdo. Não é,
Sabe, eu falo para as pessoas o tempo todo, você tem que querer ver o que a gente está fazendo nesse ponto. Eu não, mas acho que meu ponto original é que sempre tive dificuldade em saber o quanto falar sobre coisas pessoais, né? Sempre tive dificuldade em tentar proteger vocês. Teve algumas vezes, lá no começo, em que a mamãe ia fazer compras no mercado. E ela é uma coisa eu ir a algum lugar e encontrar alguém. Isso até é lisonjeiro. Demorou um tempo para eu entender como lidar com isso, porque nunca foi minha intenção. Minha intenção nunca foi receber elogios ou ter pessoas vindo me dizer que assistem nosso conteúdo. Mas eu percebi que precisava superar isso e simplesmente ser grato. Porque, de verdade, sem as pessoas assistindo o que a gente faz, eu não estaria ganhando dinheiro. Mas minha mãe já teve algumas experiências em que ela estava na fila do supermercado ou em algum lugar fazendo compras e alguém atrás dela dizia: Oi, Cida. Sabe, eles sabem o nome dela. E ela se vira e pergunta: Eu te conheço? E a pessoa responde: Ah, eu assisto aos vídeos do seu marido, ou assisto aos vídeos de vocês. Então, Isso aconteceu comigo quando eu estava escolhendo meu vestido de noiva, a algumas horas de distância, e algumas pessoas vieram até nós. Estava eu, minha mãe e Sage, e elas disseram Red Pop Ranch. E eu fiquei tipo, sim, estou escolhendo meu vestido de noiva agora, sabe? Mas sim, isso já aconteceu algumas vezes. de novo, isso é, sabe, eu tive que parar, sabe, minha natureza é me preocupar. Eu sou preocupado por natureza. Eu acho que qualquer bom pai, certo, deve se preocupar com seus filhos, deve se preocupar com o relacionamento com seus filhos, deve se preocupar com sua esposa. E então, isso é, sabe, eu uma vez ouvi alguém dizer que 90% da energia desperdiçada se preocupando é desperdiçada com coisas sobre as quais você não tem controle. Então é essencialmente energia desperdiçada. Mas mesmo assim, eu ainda me preocupo com minha esposa e meus filhos. E às vezes o exagero de tentar ser um pai durão é desnecessário. E eu tive que equilibrar isso, porque, em primeiro lugar, eu já estou quase com 50 anos e não preciso mais ser um cara durão a essa altura. Mas eu também sei qual é o meu papel. Essa é uma das coisas lindas que sua mãe me deu. Nunca houve qualquer confusão sobre quais são os papéis de cada um no nosso relacionamento. Eu sou o homem. Ela é a mãe. Ela adorou criar vocês. Ela queria ser mãe. Tudo que ela sempre quis foi ser mãe, cuidar da casa e todas essas coisas. Ela nunca precisou trabalhar fora de casa demais, de qualquer forma. Ela ajuda a Pet na cidade, ela tem a amiga dela de quem cuida. Mas fora isso, ela é dedicada à nossa família. E meu trabalho sempre foi pagar as contas e colocar comida na mesa. E a mãe sempre ajudou a administrar os negócios e coisas assim. Mas eu sempre, a coisa que eu mais amava na mãe era o fato de que ela era tão ansiosa para ser uma mãe. E ela meio que supriu muita coisa que talvez eu não tenha tido quando era criança. Mas de qualquer forma, a família sempre foi o mais importante. Mesmo nos vídeos Red Pop Ranch, eu sempre tentei mostrar o quanto minha esposa e meus filhos significam para mim. Então a minha esperança é que através desse podcast, através de você, através da sua perspectiva, que você fale sobre o seu ponto de vista. Sabe, quando eu tinha sua idade, você nasceu, se eu me lembro corretamente. Então eu estava começando a descobrir como era ser pai de duas menininhas lindas. Você tinha 24 anos. E-mail. Eu tenho 24 anos. Então isso significa que você teve 2 filhos aos 24 anos. Sua mãe tinha 22, quase 23 anos. Não. E, enfim, isso é uma das coisas sobre as quais eu quero conversar. Nós já falamos sobre isso no passado. Se a gente acabar falando de política nesse podcast, é porque erramos o foco. Eu vou fazer o meu melhor para evitar esse assunto, mesmo que haja muito a dizer. Já tem gente demais falando sobre isso. O que eu espero que a gente possa falar é sobre a importância da família, sobre o que ter duas filhas aos 24 anos e meio fez por mim. O propósito que isso me deu na vida, a responsabilidade, o reconhecimento de que eu precisava amadurecer, ser um homem e parar com certas coisas. Talvez parar de sair por aí. Eu costumava adorar ir às casas de sinuca e jogar. Não era tanto por beber ou algo assim. Eu só gostava mesmo de jogar sinuca. Ainda gosto de jogar sinuca. Mais pra frente, botei uma bela mesa de sinuca aqui na oficina. Mas teve um momento em que eu percebi que eu chegava em casa cheirando a fumaça de cigarro e eu não estava ganhando dinheiro se estivesse no salão de sinuca. Então, sabe, o que eu estava fazendo? Então tive que me ajustar e fazer mudanças. Mas enfim. Sim, essa era uma das perguntas que eu literalmente ia te fazer. Como foi ser pai aos 24 anos? Porque
Eu tenho 24 anos e nem consigo imaginar ter 2 filhos agora. Não que, tipo, sabe, mas eu vou dormir às 9 horas e tiro cochilos quando quero, sabe? Então eu simplesmente não consigo imaginar. 24 anos parece jovem pra mim pra ter 2 filhos. Agora acho que as pessoas estão começando a ter filhos mais tarde e tal. Então, pensando que você tinha 25, 26 anos quando o Hatch nasceu, quero dizer, são 3 filhos, isso é muita responsabilidade com 24 anos. Acho que já falamos sobre isso antes, mas ouvi o Bradley Cooper dizer que achou que ter o primeiro filho dele aos 40 anos foi a melhor coisa que já aconteceu com ele. E se eu tivesse a oportunidade, não que eu não preciso sentar e conversar com esse cara, mas se eu tivesse a oportunidade de sentar e conversar com esse cara, eu só diria a ele o quanto eu estou, eu não. Quero convidar o Bradley Cooper para o podcast. Não é ele quem eu quero. Mas ele errou, porque na verdade, ter filhos ainda jovem, na casa dos 20, só me ajudou a perceber o que era importante. Isso me ajudou, sabe? Eu digo pra Sage, já falei isso pra Sage, já falei isso pra Hattie, que a parte triste de ser pai, e aliás meu pai me disse algo parecido uma vez, você faz o melhor que sabe fazer. E você comete erros, e várias vezes eu cometi erros com vocês, mas tentei reconhecer esses erros, e tentei nunca mais cometê-los, em primeiro lugar. E eu tentei, sabe? Reed e Kelly foram criados de forma diferente de vocês três. Em parte porque houve um intervalo de 7 anos entre Rhett e Kelly, mas também porque a mamãe e eu amadurecemos um pouco. Mas voltando ao que você disse que não consegue imaginar ter 2 filhas com a sua idade agora, certo? Ou quase 3 filhos com a sua idade agora. Eu não sei se nós... Não havia um grande plano. As pessoas sempre perguntam como eu me preparo para ter filhos, como eu me preparo para ter uma família. E eu não sei se você pode. E se você acha que pode, acho que está se enganando. E eu acho que você deve confiar em quem você crê, confiar em Deus, confiar no processo. E você também deve confiar que, se você é uma pessoa decente e se tem filhos, vai perceber que deixou de pensar em si mesmo. Pelo menos na maior parte do tempo, certo? Sabe, desde o momento que você nasce até, sei lá, 18, 19, 20, 21, 22 anos, por aí, você deveria parar de pensar só em si mesmo e começar a pensar em um parceiro, uma parceira, um marido, uma esposa. E então você deve colocar a sua energia nessa pessoa e compartilhar amor com ela, certo? Mas assim que uma criança entra na equação, tudo muda. Eu quero dizer, se meu QI não for, sabe, talvez seja alto o suficiente para entrar no exército ou algo assim. Mas estou te dizendo, quando percebi o quanto era uma bênção ter 2 filhas, especialmente homens que têm filhas, são diferentes. Especialmente várias filhas. Eu tenho 3 filhas. Você se acostuma com a ideia de matar bem rápido quando tem filhas, especialmente filhas bonitas. Se suas filhas forem feias pra caramba, então talvez você não precise se preocupar com essas coisas. Mas tipo, quando vocês tinham uns 13, 14 anos, já tinha homem adulto olhando pra vocês. Eu lembro uma vez, Sage, andando no Walmart em Shelton, eu quase estrangulei o cara, porque eu pensei, mano, ela tem 14 anos. Sabe, mas Sage parecia ter 19 anos, quando tinha 14, eu acho. Sei lá, enfim. Eu não tive esse problema até, tipo, eu provavelmente tinha uns 20 anos. Até o Christian começar a te encarar, Enfim, isso me deu um propósito na vida quando eu não tinha propósito. E num desses podcasts eu realmente quero entrar nesse assunto, de como as pessoas em geral encontram um propósito. Eu acho que, sabe, tem muitas coisas que eu espero falar. Espero que a gente possa entrar nisso. Saúde mental e como lidar com isso, certo? E eu costumava achar que saúde mental era palavras para algo que eu não entendia. Depressão. Eu não entendia o que era nada disso, até que de repente, um dia eu comecei a ter pensamentos que nunca tinha tido antes, sabe? Eu tive que meio que lutar com essas coisas. Então, em algum momento a gente vai falar sobre essas coisas. A gente não vai fazer isso no nosso primeiro podcast. Espero que não. Eu espero que a gente não faça. Mas, sabe, também, em algum momento, eu quero que o Christian sente do seu lado. E quero que o Christian fale sobre aprender a ser eletricista quando era jovem. E sobre descobrir habilidades. A maneira mais rápida para uma pessoa, tanto homens quanto mulheres jovens, se sentir bem consigo mesma é desenvolver habilidades. Sua mãe, eu não sei se sua mãe estava realmente preparada para ser mãe. Quando a Sage nasceu, ela tinha 20 anos.
Tinha acabado de fazer 20 anos. Mal tinha 20 anos. Meu aniversário é dia 7. O dela é dia 20, 21. Nosso aniversário de casamento é dia 20. Um ano depois que a mamãe e eu nos casamos, estávamos no hospital. Também era dia dos pais. Sabe, tem todo tipo de ironia rolando ali. Quero dizer, e então eu tenho essa vida, pela qual agora sou responsável. Então você aparece e é completamente diferente da Sage. Sabe, a Sage sempre foi. É só que você é diferente. Todos vocês são diferentes. E vocês são únicos. E você é tão parecido comigo, mas também é tão parecido com a mamãe. Mas ao mesmo tempo, é tão você mesma, né? Tudo isso, ver vocês crescerem e aprenderem a ser pessoas decentes, bons adultos e pessoas que contribuem, não apenas consomem, né? Eu quero entrar nesse assunto, a diferença entre produzir e consumir. E como uma vida plena vai ter isso, é impossível não consumir. Todos nós consumimos de alguma forma. Mas a vida mais plena vai ser aquela em que você produz algo. Seja filhos e família, ou sejam produtos. Eu acho que construir, eu acho que ter um ofício especializado, ser encanador, foi uma das melhores coisas que já me aconteceram, porque eu me tornei bom em algo. E eu não só me tornei bom nisso, mas também consegui ganhar um salário bom o suficiente para que a mamãe pudesse ficar em casa com vocês. E eu sabia com certeza, teve um momento em que a mamãe trabalhou até mais ou menos um mês antes da Sage nascer, eu acho, e ela ia ser uma agente de crédito ou algo assim. E nós tomamos uma decisão consciente de comprar uma casa menor, ter uma casa menor, levar uma vida que coubesse no orçamento para que ela pudesse ser mãe. Certo. Então, eu não sei se o mundo sabe mais como tomar essas decisões. Vivemos em um mundo de consumidores. E eu não acho. Com certeza, agora é diferente. Como eu disse, eu até sinto que as pessoas estão tendo filhos mais tarde, tendo menos filhos, e não é só porque o mundo em que vivemos é mais assustador, mas também porque está tudo muito caro agora. E eu sinto que, sabe, antigamente você podia comprar uma casa por 60 mil ou algo assim. Quanto custou sua primeira casa em Queen Creek? A primeira casa que compramos custou $89 mil, mas tudo é relativo, porque eu e a mamãe estávamos ganhando juntos. A gente ganhava $18 por hora quando compramos aquela casa. A gente não deveria ter comprado aquela casa. Eu tive que pegar $1.000 emprestados com o vovô. E o vovô falou, você tem certeza que deveria comprar uma casa se não tem $1.000? Aí eu disse, eu vou dar um jeito, sabe? Mas bem, Você conseguiu. Mas eu queria voltar um pouco para essa coisa de pai e filha quando você estava falando disso, porque isso foi outra coisa que antes de começarmos esse podcast, eu tinha pesquisado, sabe, podcasts de pai e filha. Qualquer coisa sobre pai. Na verdade, não tem muita coisa por aí. E eu acho que uma grande parte de quem nós nos tornamos, eu e meus irmãos e tal, é por termos uma relação com o nosso pai, nem só como filha, porque eu realmente acho que é muito importante para as filhas terem uma relação com o pai. Mas para todos nós, sabe, poucas crianças têm essa bênção. E eu acho que isso meio que mostra, sabe, por que fomos criados do jeito que fomos. E também a gente fala sobre isso o tempo todo, mas o vovô Skinner sempre falava sobre a importância da família. E, sabe, a gente sempre cresceu fazendo as coisas juntos. E isso é algo realmente importante que eu espero que com esse podcast outras pessoas possam, sabe, aprender também de maneiras que talvez não tenham aprendido antes. Então, não com os seus próprios pais, mas teve um livro que eu li quando a Kali tinha uns 18 meses de idade. Eu me lembro disso. E o problema é que eu já bati tanta cabeça que do jeito que eu lembro das coisas, às vezes a mãe precisa me lembrar que não foi bem assim. Pelo menos eu tenho a desculpa das pancadas na cabeça, né? Mas teve um momento em que O que você acha? Eu estou com o microfone, então é assim que eu vou contar. eu vou contar a história. Eu estou com o microfone. É assim que vai ser. Teve um momento em que a gente tinha acabado de comprar aquela última casa que tivemos lá em Snowflake e estávamos reformando ela. E eu tinha pegado um trator emprestado para tentar nivelar o quintal dos fundos. E Kelly costumava andar de trator comigo. Eu me lembro disso. Ela adormecia quase toda vez. Mamãe literalmente trazia ela para mim porque isso fazia ela dormir. E aí, sabe, eu ficava levantando poeira ou algo assim. E ela... e aliás eu fazia isso com todos vocês, crianças. Eu estava com a Sage. Eu lembro que a Sage costumava andar no trator quando ela andava a cavalo comigo. Eu fiz isso com você. Eu fiz isso com o Rhett. Mas teve um momento em que os fones de ouvido, na verdade, nem eram fones sem fio, eram com fio.
Sabe, há quantos anos isso foi? 15, 14, 13 anos atrás. Eu usava fone com fio. Eu tinha meu celular e estava ouvindo Dave Ramsey um dia. E ele tinha uma autora no programa, que era uma mulher, uma médica, doutora. E ela, se não me engano, era inicialmente uma médica em uma cidade pequena, tipo na Pensilvânia ou algo assim. E ela começou a ver jovens mulheres indo ao consultório dela. E ela disse: eu podia ver que algumas dessas meninas iriam se tornar pessoas lindas. E então, algumas delas voltavam, 1 ou 2 anos depois, com DSTs e com disfunções claras em suas vidas. E tudo se resumia ao relacionamento que elas tinham com o pai delas. Então ela escreveu um livro, acho que ela realmente voltou a estudar e se tornou psicóloga, se não me engano. E ela escreveu alguns livros, mas um deles é Pais Fortes, Filhas Fortes. Então eu estou nivelando esse quintal, dirigindo esse trator. E do jeito que eu me lembro, eu estava com a Kali. Eu estava com ela, acho que estava levando ela para entregar para a mãe, porque ela estava dormindo. E a mãe olha para mim e diz: ué, você estava chorando. E eu fico tipo, como assim? Eu não sei, eu estava chorando, sabe? E ela conseguia ver a poeira no meu rosto todo, mas dava para ver que eram lágrimas. E eu falei: eu estou ouvindo esse livro, sabe? E percebi que, basicamente, se minhas filhas vão ser boas, saudáveis, pessoas que contribuem, e sabe, tudo aquilo que eu quero que você seja, assim como sua mãe, basicamente depende do relacionamento que a gente tem. E é isso, sabe? Eu, de novo, nem sempre acertei nas coisas. Na verdade, eu errei mais vezes do que acertei. Pelo menos da primeira vez. Mas o que eu tentei fazer foi pedir desculpas e tentar entender. E não afastar as pessoas, especialmente vocês, certo? Existe algo em mim que, quando as pessoas tocam em pontos que me deixam desconfortável, minha tendência é afastá-las. E eu faço isso o tempo todo nos meus relacionamentos, sabe? Com meus próprios irmãos e irmãs. Mas eu tomei uma decisão. Eu não ia fazer isso com vocês. A gente ia resolver isso de um jeito ou de outro. E como eu disse, eu nem sempre acerto. Mas eu quero, de novo, através desse podcast, minha esperança é que, sabe, eu gosto de pensar que conheço vocês muito bem. Sim, mas eu prometo que nós vamos ter oportunidades. Eu vou contar, infelizmente, provavelmente vocês vão ouvir coisas que talvez não queiram ouvir. Sabe, eu não quero ser aberto demais, mas ao mesmo tempo. Sabe? Eu também concordo com você. Quero dizer, eu sinto que, obviamente, a gente se conhece, mas eu acho que essa é uma oportunidade para a gente ter essas conversas e falar sobre nossas perspectivas e, sabe, se conhecer melhor nesse sentido, tendo essas discussões. Normalmente, sei lá, a gente não tem esse momento a sós, assim, desse jeito, né? Em que a gente está aqui, de fones de ouvido e microfones. E não, eu espero que em algum momento a gente traga Red e Sage, e talvez até Kelly, e quem sabe, talvez até Reed. Mas o foco sou eu e você, né? E a gente vai falar sobre algumas dessas conversas mais difíceis. Nem sempre a gente concorda em tudo. A gente teve uma conversa durante o jantar de domingo, alguns meses atrás, sobre armas. É, isso mesmo. E talvez em algum momento a gente entre nesse assunto. Na verdade, eu gostaria de falar sobre isso, justamente porque eu sinto que é por isso que se chama The Shared Perspective, porque a gente realmente tem essas perspectivas diferentes. E eu acho legal que a gente teve essa conversa e não teve raiva. Eu não senti que teve gritos. Não. Certo, pelo menos eu acho que não. Eu comecei. Sabe, e eu faço aquela coisa de começar a falar alto, quando eu sinto que preciso ser ouvido. E a mãe diz: você está gritando. E eu digo: não estou gritando. Só estou falando alto. Então, sabe, e começou a ir nessa direção. E foi aí que eu meio que percebi. E nós ligamos, eu te liguei no dia seguinte, e começamos mais sobre isso, né? Mas acho que concordo com você. Acho que esse é um ótimo lugar para conversar, para tentar simplesmente discutir. Sabe, o mundo se tornou um lugar onde, se você não concorda com as coisas, você não conversa. Você não se comunica. E tô falando de estranhos, ou talvez colegas de trabalho, ou, sabe, antigamente as pessoas sentavam à mesa de jantar e debatiam. Sim, e não estou dizendo que quero fazer isso, não sou muito disso. Mas o ponto principal é, eu acho, conversar e dialogar. E me ajudar a ver o seu lado, a sua perspectiva. E você disse algumas coisas sobre as quais eu pensei.
Sabe, nós conversamos especificamente sobre rifles de alto calibre e quem precisa ter uma arma capaz de atingir a mais de 1 milha. E quanto mais eu penso sobre isso, eu fico tipo, sabe, eu não sei se realmente precisamos. Mas vamos falar sobre isso em um desses episódios. Porque eu sou, em geral, a favor da segunda emenda. Eu não sou um fanático, mas sou um desses caras que... Eu sou contra a segunda emenda? Não, eu não acho. Eu não acho que você seja. Eu acho que você... Enfim, vamos deixar esse assunto de lado. Nós vamos falar sobre isso. Eu sinto que esse é um assunto que poderíamos conversar por 1 hora. No final da conversa, nós duas estávamos chorando, abraçadas, dizendo: eu te escuto, você me escuta. Sabe, foi mais ou menos isso. Então, eu fico feliz que conseguimos ter essas conversas saudáveis e também porque eu quero estar aberta a ouvir a opinião de outras pessoas, porque as minhas opiniões nem sempre estão certas. Mas, claro, eu também, sabe, sinto que venho até você quando tem essas dúvidas, tipo, pai, estou questionando isso, seja sobre política, religião, qualquer coisa. E por isso eu fico feliz que a gente possa ter essas conversas saudáveis, porque muitas famílias, como você disse, não conseguem mais debater. Senão acaba, sabe, você deixando de falar com fulano depois do jantar de ação de graças, porque você tocou em algum assunto, sabe, qualquer coisa. Então, eu sou muito grata por podermos ter essas conversas e é por isso que eu acho tão legal a gente poder fazer isso. Não. A gente tem que ter essas conversas e a gente tem que ser completo. Não precisamos concordar em tudo. Não precisamos. Nós criamos vocês, certo? Agora vocês são adultos. A gente não vai concordar em todos os aspectos da vida. Mas ao mesmo tempo, sabe, tem uma frase sobre ter a mente fechada. Não lembro exatamente como é a frase, mas é. Enfim, pessoas de mente fechada não fazem nada pelo mundo. Ter a mente aberta, estar disposto a ouvir perspectivas, tipo, sabe, the shared perspective. É isso. Quando você vier até mim com uma ideia, vou te dizer por que eu me sinto do jeito que me sinto. Vou tentar explicar. Talvez eu não acerte, mas eu vou te dizer, sabe, a gente falou sobre isso da última vez. Falamos sobre ouvir. Sabe, eu sempre fui um defensor de seguir o seu instinto. Como a Ruby. Sabe, eu olho para a Ruby, minha pequena braco alemão de pelo curto. O nariz dela controla a vida dela. Ela já se meteu em mais encrenca porque simplesmente não consegue desligar o faro, certo? Ela sai para o quintal da frente, sente o cheiro de alguma coisa, pula a cerca e some por 7 dias, sabe? E a gente tenta evitar que isso aconteça, mas era assim que a vida dela era. Ela e eu podemos. Só imaginar os cheiros aqui em cima comparados com qualquer outro lugar também. É. Os animais. Os animais, as coisas mortas, ela achava ossos, ela trazia coisas de volta. Mas tem um aspecto de como ela vive a vida dela que eu presto atenção. E não é tanto, com licença, não é tanto. Seguir o seu instinto, mas sim prestar atenção àquilo dentro de você que, eu acredito, nunca vai te levar pelo caminho errado. É isso. Não quer dizer que você não vai cometer erros, mas eu tentei desesperadamente na minha vida prestar atenção a isso. E eu tive experiências com as quais outros não concordariam. Na verdade, até mesmo na minha própria família, sabe? Eu recebi mensagens de texto dos meus próprios irmãos tentando me dizer que a minha versão de uma história não aconteceu daquele jeito, quando eu tenho certeza de que aconteceu sim. E no fim das contas, tudo se resume a diferentes perspectivas. Isso não significa que só porque temos perspectivas diferentes sobre as coisas, não podemos nos amar incondicionalmente e conversar sobre isso. Então, esse é o objetivo. Sempre que tivermos, você sabe, vamos ter coisas para conversar e alguns desses assuntos podem ser mais pesados. No próximo mês, falamos sobre saúde mental. Especialmente, vamos guardar esse tema para o mês de outubro e vamos nos aprofundar nele o máximo que pudermos. Mas, no fim das contas, nem tudo vai ser tão... Qual é a palavra? Tão indolor. Sabe, algumas coisas a gente vai ter que jogar merda por cima do ombro. Vai ter que cavar merda pra entender, sabe? E isso é coisa de encanador falando, eu acho. Mas também eu acredito que, sabe, em 2015, quando mudei nossa família de Queen Creek pra cá, eu estava seguindo minha intuição. Eu estava prestando atenção. Não era só eu estava ouvindo a mãe. A gente conversava sobre isso. A gente estava tentando descobrir, sabe, pra onde ir depois que o vovô morreu. Não queríamos mais ficar no Arizona. E a gente não tinha certeza para onde ir. Mas se eu olhar para trás e pensar no que nos trouxe até este momento, aqui e agora, na minha opinião, teve muita intervenção divina. Mas eu poderia facilmente dizer que foi coincidência. Ou eu poderia simplesmente reconhecer que existe um Deus e que alguém tem um papel ativo na minha vida. E que quando eu presto atenção nisso, minha vida geralmente vai melhor.
mas eu também já fiz muita besteira. Então, sabe, eu tô num ponto em que, não sei se eu vou ficar por aí me gabando das besteiras que já fiz, mas eu acho que devo. Acho que a gente deveria falar sobre algumas dessas coisas. Com certeza. Porque eu acho que dá pra aprender com isso, a gente falou sobre aprender, eu adoro aprender, eu adoro aprender. Sabe, as pessoas mais influentes com quem já convivi eram aquelas que tinham boas histórias pra contar. Especialmente quando contavam histórias sobre suas próprias vidas, porque eu me identifico com elas. Todos nós nos identificamos com o que eles estão passando. E então, Conversamos sobre isso hoje enquanto comíamos um sanduíche do Jimmy John's. Sobre ser pessoal e vulnerável e aprender esse equilíbrio de compartilhar isso com as pessoas. Mas também nós duas concordamos que gostamos quando as pessoas fazem esse tipo de coisa porque faz você se sentir vista. E então, autêntico e genuíno. Eu vivemos em um mundo de pessoas falsas que de alguma forma acham que as coisas equivalem a substância no que diz respeito a quem uma pessoa é. As pessoas que mais me intrigam, com licença, são aquelas que fizeram coisas, certo? Eu te falei isso. Nós conversamos sobre isso, sabe, por anos e anos. Eu costumava ir 3, 4 vezes por ano. Eu ia a esses treinamentos dessa empresa de marketing de rede da qual eu fazia parte. E 10, 12 mil pessoas se amontoavam em uma sala. E elas ouviam alguns dos palestrantes motivacionais mais bem pagos do mundo. E algumas dessas pessoas, a primeira vez que eu ouvi falar de Mel Robbins foi provavelmente há pelo menos 10 anos. E eu fui cativado por ela, e ainda a ouço. Mel Robbins é uma daquelas pessoas que você percebe que é autêntica porque ela está sempre compartilhando coisas pessoais. Ela é mãe e fala sobre os filhos e tudo mais. Mas a gente conversou sobre isso hoje com algumas pessoas, que você tenta ouvir o que elas dizem e acaba descobrindo que nem vivem do jeito que falam pra você viver, né? Autenticidade, ser autêntica. E Mas a autenticidade também pode atrapalhar a relação com as pessoas se você não tomar cuidado. Eu costumava dizer coisas como, me aceite como eu sou, ou então, não me aceite, certo? Eu costumava pensar que, sabe, eu já tinha evoluído tudo o que podia evoluir. E isso, de novo, tem a ver com ter a mente fechada. E eu acho que não existe nada mais triste do que uma pessoa velha e cínica que chegou ao ponto de achar que sabe tudo. Elas não têm a mente aberta em relação aos filhos ou netos, não importa o que esteja acontecendo na vida. E elas fecham o coração para o amor que deveriam estar trocando livremente com essas pessoas que criaram, certo? Certo. E para mim isso é inaceitável. E esse é o tipo de pessoa que tem muitos deles por aí no mundo, e tem muita gente que não está fazendo muita coisa, sabe? Estão só esperando a morte chegar. E eu não quero ser essa pessoa, certo? Eu quero, sabe, uma das coisas que eu admiro no meu próprio pai é que quanto mais velho ele ficava e quanto mais perto da morte ele chegava, acho que mais ele percebia que tinha cometido erros e tentava consertá-los. Ele costumava pedir desculpas com frequência. Teve uma vez que estávamos indo de carro para, sabe, a única coisa que eu adorava no que a vovó e o vovô faziam era que ele sempre juntava vocês, todos os netos, certo? Vocês faziam festas do pijama. Às vezes não dava muito certo. Teve uma vez que o Hatch, eles estavam reformando a antiga casa da Segunda Avenida. qual é essa? Aquela casa amarela, mostarda, seja lá como você quiser chamar essa cor. Mostarda, eu quero chamar de amarelo cocô de bebê, é assim que eu quero chamar, mas não sei. Quero dizer, era a cor mais horrível, mas meu pai pintou da mesma cor, porque o pai dele era dono daquela casa. E a bisavó dele, minha bisavó, era dona daquela casa. Você também? Você é um pouco daltônica, porque eu acho que era um tom pastel. Era um amarelo bonito. Ok, era feio. Era feio. Não, ele pintou da mesma cor e pra mim era mostarda. Mas era a cor que tinha quando eu era criança e a gente ia todo mundo pra lá. Mas meu pai ficou tão empolgado por conseguir aquela casa e manter na família e reformar. E parte daquela casa era de adobe. Parte daquela casa tinha paredes com uns 60 centímetros de espessura. E nós ajudamos. Nós fizemos um pouco, Ben fez parte do encanamento, sabe, ajudou o máximo que pôde. Matt trabalhou muito naquela casa. E ele dormiu lá. E isso foi quando o Hatch tinha uns 3 anos. E Hatch dava trabalho. Quero dizer, Reid também dava trabalho. Na verdade, todos vocês davam trabalho. Mas teve um momento em que eles estavam, sabe? O vovô adorava ter a horta dele nos fundos. E ele trabalhava muito nela. E em algum momento o vovô meio que virou de costas e Rat pegou um punhado de lama e começou a jogar lama na lateral recém-pintada da casa. E o vovô deu uma palmada nele.
Não foi forte, mas ele deu uma palmada nele. E cerca de 1 hora depois, eu apareci para buscar o Rhett. E eu acho que meu pai estava com medo de que o Rhett fosse contar para mim antes que ele tivesse a chance de me contar. Então ele veio direto até mim, e você sabe, me deu um abraço. E ele disse, eu só quero que você saiba que eu tive que dar uma palmada no Rhett. E eu falei, tudo bem, tranquilo, se você achou que... E ele, não, agora eu me sinto péssimo por isso. Ele disse, sabe, imediatamente, porque era isso que ele fazia com a gente. Ele sempre, quer dizer, não sei, ele quebrou um cinto no Stuart várias vezes. Na verdade, até onde eu sei, Stuart, em algum lugar tem pedaços de um cinto que era do meu pai, porque o Stuart estava rindo tanto enquanto meu pai dava palmadas nele com aquele cinto, que meu pai não parava de bater. E aí o cinto acabou quebrando em pedaços. Mas de qualquer forma, bem, eu já te falei, a gente já conversou sobre isso 1 milhão de vezes. E Sage eu preciso conversar com Sage sobre isso também, mesmo que a gente já tenha falado sobre isso no passado. Mas houve um momento em que todos vocês começaram a crescer, e todos nós, todos os irmãos, tivemos filhos que eram mais ou menos da mesma idade. E eu não lembro se a gente só estava conversando sobre isso. A vovó e o vovô estavam alugando uma casa lá na base, e alguém levou uma palmada. Eu nem lembro quem levou a palmada, mas alguma das crianças estava fora de controle. E uma das meninas, eu acho, não acho que foi. Quer dizer, eu lembro de ter que dar uma palmada no Sage uma vez quando eu estava lá, e ele ficou bravo comigo por causa disso. Mas acho que nem fui eu dessa vez. E ele ligou para cada um de nós. Parecia que, tipo, no dia seguinte, ele disse, olha, a gente não bate nas nossas filhas. Ele falou, pode até ser uma coisa ter que dar uma palmada nos meninos e manter os meninos na linha. Mas não, teve um momento em que ele disse, olha, a gente não vai continuar esse ciclo. Só porque era assim que faziam com a gente quando a gente aprontava. Tinha uma menina, 5 meninos e uma menina. E eu e meus irmãos causamos mais estrago em mais coisas só porque éramos 5 meninos. Então, eu não sei se qualquer coisa, além de apanhar, teria feito a gente entender. Mas o que estou tentando dizer é que quando ele podia ver, quando meu pai, como homem jovem, porque eu não tinha 40 anos como Bradley Cooper, eu tinha 21 e 22. Meu pai interveio. E essa é a importância, de novo, de ter relacionamentos saudáveis com as pessoas. Que quando as pessoas precisam intervir, você confia no julgamento delas. E confia. E eu ouvi o que ele disse. E eu não sei se alguma vez, talvez algumas vezes, eu precisei chamar a atenção de vocês, meninas. Mas eu tentei não fazer isso, sabe? Eu não. Você era perfeita. Eu era perfeita. Eu nunca cometi um erro. Brincadeira. Sim, na verdade eu ouvi um podcast hoje no caminho de volta do trabalho. Essa garota que eu ouvi disse que existe um estudo de Harvard sobre pessoas que têm relacionamentos saudáveis com as pessoas mais próximas delas. Não se trata de quantos amigos você tem, ou de quão grande é o seu grupo de amigos, ou qualquer coisa assim. Ela disse que era um estudo que está acontecendo há uns 80 anos e fala sobre isso. As pessoas que tinham relacionamentos próximos, reais e saudáveis com a família ou com algumas pessoas eram mais felizes do que aquelas que tinham vários amigos, mas não tinham conexões reais com eles. E eu achei isso legal, eu nunca tinha ouvido isso antes. Ela continuou falando sobre o estudo e, sabe, todas essas coisas, mas é verdade. E eu sinto que fomos criadas assim, sabe? Sendo próximas dos nossos primos, próximas da nossa família e próximas dos nossos irmãos. Quero dizer, eu, Sage, Rhett, Kelly e Reed, eu passei o fim de semana com Kelly e Reed. E eu penso, tipo, não sei, eles são meus melhores amigos. São com eles que eu quero passar o fim de semana. São meus irmãos. E não existem muitas famílias assim hoje em dia. Eu até percebia isso enquanto crescia. Nós já conversamos sobre isso, mas eu sempre ouvia comentários das minhas amigas sobre isso. Ou, sabe, tipo, você vai sair e vai almoçar com a sua irmã. Tipo, você vai almoçar com o seu irmão? Ou, sabe, é tipo, sim, ela é minha amiga, tipo, ele é meu parceiro, sabe? Mas eu acho legal que fomos criadas assim, e é óbvio que foi assim que o vovô e a vovó criaram você. E o lado da família da mamãe é do mesmo jeito, todos são muito próximos. Ela é próxima dos irmãos dela do mesmo jeito. E esses são relacionamentos importantes, sabe? Ajudam a construir quem nós somos. Então eu acho que a sua família, eu já disse isso de várias formas, mas eu acho que a sua família sempre ganha uma colher de chá. Não importa o quão idiotas eles sejam, né? Tipo, você pode discordar. E é isso que importa na vida adulta, amadurecer, ter a mente aberta e saber ouvir. E nós não somos perfeitos. E nós não vamos todos, eu vou cometer erros. E eu cometo, eu tento não cometer na mesma escala que eu cometi antes, né? É isso que crescer, envelhecer e ganhar mais experiência fazem. Com sorte, você não comete os mesmos erros. Eu comecei a te contar aquela história que já te contei antes, quando o vovô e eu estávamos dirigindo para o México, indo para o Shelly Kelly's. E
Sabe, ele ficou todo emocionado. E isso foi quando o tio Stu ainda estava na cadeia. E ele... Tudo bem, vamos tentar ficar concentrados aqui. Então, ele basicamente disse, nós estávamos, sabe, ele perguntou, ele disse, será que poderíamos ter feito algo diferente por você? E ele estava falando de mim e do Stuart. Talvez esse seja o episódio 1. Já estamos entrando no assunto. Mas ele disse, ele disse, estávamos fazendo o melhor que podíamos. Mas ele estava... Eu acho, até onde... Ele tinha muito arrependimento. Em relação ao Stuart, com certeza. Então, família tem passe livre. No fim das contas é isso. Família tem passe livre. Às vezes não é fácil. Sabe, eu passei por... Não sei, sabe, 17 anos de altos e baixos com... Às vezes sua família também pode te irritar. Às vezes é difícil. Às vezes é difícil perdoar as pessoas que, sabe, porque você supõe que essas pessoas com quem crescemos, que sabem todos os nossos segredos mais profundos, sabem como nos irritar. A gente supõe que elas vão nos proteger, né? E às vezes isso não acontece. E às vezes elas podem até expor as nossas vulnerabilidades. Mas eu acho que a gente é obrigado a. Especialmente seus irmãos e seus pais. E eu acho que, sabe, eu já falei isso para os meus irmãos, sabe, e eu espero que eles sintam mesmo em relação a mim, que exista essa disposição de resolver as coisas, não importa o que aconteça. Porque, de novo, uma pessoa de mente fechada que não está disposta a perdoar, não existe nada pior. E eu já fui essa pessoa, e ainda sou, de certa forma. Ainda sou, né? Ainda estou lidando com as minhas próprias coisas. Certo? Com 50 anos de idade, ainda estou lidando com as minhas próprias coisas. E às vezes é difícil. É difícil perdoar pessoas que não estão dispostas a mudar, né? Mas a verdade é que isso não é problema meu. Eu também, eu posso carregar isso comigo como um saco de batatas de 25 quilos pelo resto da minha vida. E posso culpar os outros pelos meus problemas. Quando eu sabe, é difícil para mim não apontar o que eu vejo. Eu não sei se isso é efeito colateral de ter tido uma dúzia de concussões, onde o filtro entre meu cérebro e minha boca fica cada vez menor. E às vezes eu falo coisas e penso, sabe, eu devia ter pensado melhor antes de falar. Mas a verdade é que também tem uma parte, especialmente desde outubro passado, que eu tenho menos paciência. Eu chego a certos pontos mais rápido do que provavelmente deveria. Eu digo as coisas em parte porque quero que isso fique claro. Quero que as pessoas entendam. Mas nem sempre isso ajuda. Nem sempre ajuda dizer as coisas que, mesmo que sejam verdadeiras. E isso é algo que, conforme eu amadureço e envelheço, espero que eu possa, sabe, palavras machucam. Palavras machucam. E eu não quero ser esse tipo de pessoa com vocês, especialmente. Mas já estamos entrando nisso. Estamos entrando em vários assuntos neste episódio. Eu sinto que é sobre isso. Eu sinto que era isso que queríamos fazer. E eu sinto que estamos fazendo isso. Então, sabe, eu agradeço por você ser vulnerável e conseguir falar sobre esse tipo de coisa. Porque a maioria das pessoas de 50 anos, quanto mais de 70, 80 anos, nem estão dispostas a admitir esse tipo de coisa em voz alta. Ou dizer que querem mudar ou, sabe, melhorar. Então, eu sinto que é muito legal a gente estar fazendo isso e falando sobre essas coisas. É difícil. Sim, é difícil, mas eu também sinto que as pessoas, a gente falou sobre isso antes também, que as pessoas valorizam a vulnerabilidade. E tem muita gente por aí que consegue se identificar com essas coisas, especialmente com saúde mental agora e esse tipo de coisa. Mas, sabe, a gente tá aprendendo e crescendo e isso é o que importa, e eu sinto que isso é uma parte importante. A gente conversou sobre isso, sobre querer se tornar pessoas melhores por causa disso. E se isso for o que a gente aprender no final das contas com esse podcast, então é tudo o que importa. É tudo o que importa sim. Se eu estiver mais próximo de você e mais próximo com seus irmãos e mais próximo da sua mãe, e tem
Sabe, isso para mim é a definição de terapia, certo? Eu luto com o quão importante ahn, a terapia é. Existem muitos estudos, novamente, que mostram que as pessoas que começam a fazer terapia tradicional, muitas vezes não desistem e elas não progridem. Ok, mas para mim, os aspectos mais vulneráveis da vida de uma pessoa precisam ser compartilhados com alguém que tenha amor incondicional, certo? E é por isso que, para mim, é tão importante poder conversar abertamente. Sim, sobre qualquer coisa. Mesmo assim, sabe, e meu pai era muito bom nisso, eu podia ligar para ele. Eu tenho um amigo que é conselheiro familiar lá em Queen Creek, com quem cresci. Eu conheço desde éramos crianças pequenas. Ele era um pouco mais velho do que eu, mas ele era alguém que eu sempre admirei. Ele jogou futebol americano na mesma escola que eu frequentei, mas ele era da idade do meu irmão Matt, ou talvez entre o Matheus e a Shelley. Enfim, ele se tornou um conselheiro familiar e virou um dos melhores conselheiros familiares do Vale lá embaixo. E ele trabalha com milhares de pessoas com todo tipo de situação. Mas uma vez ele me chamou a atenção para uma coisa. A gente estava conversando e o pai dele morreu e depois o meu pai morreu. E nós dois conhecíamos os pais um do outro. Crescemos no mesmo bairro, fomos à mesma igreja. E ele disse: "Você se pega ligando para outras pessoas sem motivo nenhum?" E eu falei: "Sim, eu ligo para os meus irmãos. Sabe, eu ligo para qualquer um." E ele disse: "Eu costumava ligar para meu pai porque ele só ouvia. E geralmente ele tinha o conselho certo no final, mas na maior parte do tempo ele só ouvia. Então, eu acho que espero me tornar um ouvinte melhor através desse processo. Às vezes eu não consigo, às vezes eu tenho muito a dizer e não o suficiente. Sabe como é o ditado? Você tem 2 ouvidos e uma boca por um motivo. Sabe? Então ele só ouvia e geralmente tinha o conselho certo no final. E é isso que a experiência faz, especialmente com alguém que tenta ser uma pessoa decente. Mas sabe, eu nem sempre vou acertar. Então, mas eu vou tentar, através desse podcast, através de. Sabe, a gente gosta de ter nossos jantares em família e gostamos de sentar e conversar na maior parte do tempo. A gente tá jogando Monopoly Deal e eu tô tentando ganhar do Christian. Basicamente é isso que tá acontecendo. E eu tô provocando o Christian. Mas eu sou, tipo, o Family Feud, todo domingo, entre Meu pai e o Christian. Monopoly Deal. eu e minha mãe sempre ficamos por último. Não sempre. 90% das vezes. Monopoly Deal vai fazer você reavaliar a vida se não tomar cuidado. Mas de qualquer forma é importante, sabe? Quanto mais velho eu fico, mais eu percebo que vocês estão crescendo e têm suas próprias vidas e seus próprios objetivos. Sabe, eu nunca quero perder isso. A gente tenta manter vocês o mais próximos possível, mas também reconhece que vocês têm suas próprias vidas para viver. E a gente espera ansiosamente pelo dia em que vocês tragam uns pirralhinhos ranhentos, correndo por aí descalços, de fralda, que eu vou levar lá para cima e prender no balanço. E Eu acho que o Reed tá fazendo um bom trabalho nisso agora. a gente espera que ele supere essa fase da vida dele. Tô brincando. Eu também. Mas até lá, você vai ter que continuar construindo bugigangas pra gente testar. Tipo, balanços de 12 metros. Que você ainda não testou e a gente vai te colocar nesse aí. Eu estava olhando pra ele quando a gente chegou na garagem e pensei, isso parece bem assustador. É pra parecer assustador. É pra parecer assustador. A gente vai continuar por mais 20 minutos e depois vamos encerrar esse primeiro episódio. Mas me fala sobre algumas das coisas que a gente vai conversar nos próximos episódios. Bom, a gente já falou um pouco sobre saúde mental e espero que em outubro a gente fale mais sobre isso. Eu gostaria muito de falar, talvez não necessariamente sobre armas, talvez um pouco sobre armas. Eu não acho que a gente precise se aprofundar muito nisso, mas talvez, sabe, seja algo sobre o qual a gente possa conversar sobre se preparar. E hoje você mencionou falar sobre espiritualidade, claro. Eu realmente gosto dessas coisas. Então, eu adoraria falar sobre isso, eu adoraria fazer coisas divertidas e bobas também. Talvez alguns episódios em que a gente não chore. Talvez alguns em que a gente chore. Mas a gente tinha falado sobre fazer o lance dos chapéus de papel alumínio. E eu acho que isso seria tão divertido. Teorias da conspiração. Teorias da conspiração. Não foi isso que você decidiu que a gente ia chamar? Tinfoil Hat Tuesday. Não, Tinfoil Hat Tuesday. É isso mesmo, terça-feira. Você tem umas coisas bem legais, como você chamaria isso? Não é poltergeist. Algumas histórias. Algumas histórias de OVNIs, talvez. Alguns encontros com alienígenas. É. Ou seja, lá no que você queira acreditar, alguns encontros com o sobrenatural, claro.
Mas esses são só os que me vieram à cabeça, algumas coisas que eu consigo lembrar. Mas e você, tem algum específico? Sim. Sim, eu quero falar sobre como é ter 25 anos e já ter uma casa. Sim. E sobre a vida que vocês levam. E eu quero falar sobre como, sabe, ser proprietário de uma casa aos 20 e poucos anos é algo meio importante hoje em dia. Eu quero falar sobre, de novo, encontrar um propósito. Acho que isso é algo muito importante. Por que eu acho que é tão importante que a primeira coisa que um jovem deve aprender é algum tipo de habilidade? Porque a confiança vem das habilidades, especialmente para os garotos, para os homens. Eu quero falar sobre. Sim, eu tenho sentimentos fortes sobre toda essa questão de saúde mental. E vou tentar me controlar quando chegarmos nesse ponto. E eu quero falar sobre relacionamentos. Sabe, uma coisa que eu gosto de falar, e vamos ter que abordar isso com cuidado, é espiritualidade versus religião, certo? É fácil ser espiritual, especialmente se você passa algum tempo na natureza. É bem fácil ser espiritual. É bem fácil reconhecer a mão do Criador. Mas religião pode ser difícil, né? Religião pode ser difícil. E, sabe, não vamos entrar muito a fundo nisso, mas eu quero falar sobre isso. O que eu penso, quais são as minhas teorias e algumas das experiências que eu tive na minha vida. E, de novo, eu fui bem, de novo, mente aberta. Essa é uma das coisas mais bonitas de receber essas pessoas para sentar na nossa varanda e conversar. Porque provavelmente já sentamos e conversamos com pessoas de praticamente todas as religiões que você pode imaginar. E o que é interessante é que quase sempre temos os mesmos objetivos e os mesmos. Sabe, quando você começa a descascar as camadas da cebola, você acaba descobrindo que somos muito parecidos. E de qualquer forma, sim, muitos, sabe? Eu acho que parece que o mundo está passando por mais um desses momentos em que parece que há uma grande porcentagem de pessoas que estão voltando para a fé na qual provavelmente foram criadas. Porque o mundo está uma loucura agora. O mundo está mais maluco do que cocô de esquilo, como eu gosto de dizer. É. E, sabe, eu venho me debatendo com a religião desde os meus 8 anos de idade. E, sabe, de novo, eu tenho algumas teorias, ideias que talvez não sejam tão convencionais quanto as de outras pessoas. Mas, sabe, de novo, eu passei tempo suficiente na floresta e acho que existe uma certa magia que acontece lá, especialmente se você vai bem fundo na mata. Tem coisas que meio que acontecem. Mas sim, eu quero falar sobre isso também em algum momento. Eu quero conversar sobre viver fora da rede elétrica versus viver ligado à rede elétrica. Você vive conectado à rede. Nós vivemos fora da rede. Eu quero falar sobre estar preparado. Um pouco entrar nesse assunto sem de novo ser fanático, sabe? Mas ainda acho que você deve estar preparado para a vida que você leva. Eu sei que você já falou sobre isso no seu canal algumas vezes, mas eu realmente acho que sua experiência com os Anasazi, toda a sua vivência. Eu não sei se você lembra de ir na minha escola, tipo, em todas as séries, quando tinha aquele dia de levar os pais pra escola, você aparecia e contava suas histórias do Anasazi. E era tipo, as crianças falavam sobre isso por dias. Então, eu amo o Anasazi, amo tudo nisso. Então, talvez a gente possa fazer algum tipo de episódio sobre o Anasazi, onde você fala sobre isso. E talvez isso se conecte com algumas dessas outras coisas. Atrás de você, naquele cuspidor ali no chão, eu tenho aquele cuspidor que foi dado para mim pela minha avó postiça. O que é um cuspidor? Uma espátula. Aquele pequeno ouro. Aquela coisa dourada. Aquilo é um cuspidor que costumava ficar em um vagão de trem, onde os homens mascavam tabaco e cuspiam suco. Então você enxágua antes de colocar seus tesouros aí dentro? Antes da minha avó postiça, muito rica, me dar isso. Ela era muito rica. Ela usava um Rolex. Eles eram. Não, ela era, estou te dizendo. Ela te deu o Splatoon e não o Rolex. O primeiro marido dela, Jack, que era muito. Eles tinham uma empresa de construção que fazia, tipo, rodovias. Fala? Meu avô, a avó do vovô, é. Eu não sabia disso. Sim, ele era casado com. O nome dela era Dory. Ela era uma senhora bem pequenininha, mas era durona. E ela veio de um rancho de gado numa região chamada Strawberry, no Arizona, lá nas montanhas, entre os pinheiros. E ela simplesmente não aturava isso do meu avô. Quanto mais velho ficava, ele meio que xingava muito.
e ela xingava ele de volta. Mas ela usava um Rolex que provavelmente valia, sei lá, uns $20.000 ou algo assim. E quando eu e sua mãe nos casamos, ela nos deu um cobertor de polo que acho que minha mãe ainda tem. E ela me deu aquele cuspidor que pertencia ao Jack. E é um cuspidor antigo de uma ferrovia. Eu não lembro de qual é. Mas de qualquer forma, o que eu estava dizendo é que nesse cuspidor estão meus gravetos de fogo, meus do Anasazi. Eu tenho vários que eu costumava carregar comigo, mas eu tenho um conjunto, que é o meu conjunto preferido. E ele vai ficar bem aqui. Acabei de pensar nisso. Fiquei tipo, por que diabos eu não coloquei ele bem em cima disso? Você definitivamente precisa de um lugar pra ele aqui em cima. Você trazia aquele gravetinho de fogo e acendia uma fogueira na sala de aula. Mostrava pras crianças como fazer. Você trazia o pequeno. Tender Mundo. Sim, Você se lembra da última vez que eu tentei acender uma fogueira? eu não me lembro. Foi no dia 14 de outubro. Sim, então eu aposentei oficialmente aquele conjunto. Preciso fazer um novo pra mim. Mas como chama aquilo? Como é o nome daquilo mesmo? A Madeira. A palavra é. Dois tipos diferentes de yucca. Um deles é chamado de grama de urso, que é um tipo de yucca, e o outro é chamado, acho que é yucca picata ou algo assim. É yuca picada, porque eu fiz o Christian, estávamos com nossos amigos. Eu fiz eles pararem na beira da estrada para que eu pudesse ir pegar isso. Quando vocês desceram. Sim, Era muito pequena, porém. era uma bem pequenininha e não tinha nenhuma grande em St. George. E eu não sei se é igual ao Arizona, não. É um pouco diferente. Parece que os melhores conjuntos para fazer fogo que já fiz vieram do sul. Mas de qualquer forma, eu preciso de um novo conjunto. Esse conjunto, eu não sei se isso é verdade ou não. Outra das minhas memórias, mas dizem que uma tábua de fogo nunca deve ter mais de 7 buracos. Tem uma superstição em torno do 7. De novo, 7. Número 7. E aquela tem 7, mas eu já usei o último buraco tantas vezes que ele está quase se desfazendo de qualquer jeito. Então eu preciso fazer um novo kit para fazer fogo para mim um desses dias. Mas enfim, eu adoraria, sabe? Eu sempre tenho dificuldade com tudo do meu passado que é questionável, né? Quanto eu devo falar sobre isso? Quanto eu devo? Até porque eu não sou mais aquela pessoa. Eu deixei muita coisa disso para trás. Mas também em parte porque eu acho que tem, pelo menos na casa onde fui criado, você simplesmente não fala sobre algumas dessas coisas. Eu sempre senti que havia algo de errado comigo porque eu passei por aquele programa, porque era chamado de reabilitação. Algumas pessoas chamavam aquilo de clínica de reabilitação, sabe? E algumas das crianças que passaram por aquele programa realmente precisavam de reabilitação. Mas também havia crianças que passaram por aquele programa. Havia uma garota que conheci. Nem consigo lembrar o nome dela. Agora eu tenho isso anotado em algum lugar. Que todos os irmãos dela, os pais dela, fizeram com que cada um dos irmãos passasse por aquele programa porque foi algo que mudou a vida deles. E o tio Stu passou por isso quando tinha 14 anos. E quando ele voltou, ele tinha mudado. Mudou mesmo. Realmente mudou ele. Mas ele meio que foi jogado de volta no ambiente do qual estava tentando se afastar. Então ele voltou direto para os velhos hábitos dele. Mas em cerca de 6 meses, meus pais disseram: "Você quer fazer isso?" E eu tinha 18 anos. Eu era tecnicamente velho demais. Normalmente eles não deixavam crianças com mais de 18 anos. E eles me levaram para lá no dia 2 de novembro e eu voltei para casa no final de janeiro. E estava frio. Foi o mais frio que eu já senti na vida. É por isso que eu odeio até hoje quando meus pés ficam frios. Mas o que aconteceu comigo é que, de novo, aprendendo várias habilidades, eu encontrei uma habilidade na qual eu era bom. Naquela época, eu era a única pessoa lá fora que conseguia fazer fogo, só com um fuso e uma tábua de fricção. A maioria precisava de um arco e uma corda. E eu cheguei ao ponto de conseguir fazer uma brasa em segundos. E eu era bom nisso. E eu fazia isso muitas vezes. Então, é uma dessas coisas. Eu adoraria falar sobre isso. Acho que se você se sentir confortável em compartilhar, seria ótimo. Acho que é isso. Não tem nada nisso que não vale a pena conversar. É só tudo isso, todas essas coisas na minha cabeça, que me fazem sentir um cidadão de segunda classe, porque tive que passar por esse programa. A verdade é que houve muitas crianças nos anos 80 e 90 cujos pais optaram por colocá-las em um programa como esse, ao invés de simplesmente lidar com isso, sabe? E realmente acontece. Aqueles programas, esse programa em particular, eu acredito que fez mais bem do que a maioria dos programas. Porque a maioria desses programas é tipo militar, onde você é forçado a fazer certas coisas. Não tem nada nesse programa que seja forçado. Tudo era assim. E foi nessa época que eu passei, foi quando eu fui fundo o suficiente na floresta para realmente começar a entender Deus.
foi como a primeira vez na minha vida em que eu me afastei das pessoas. Naquela época não existiam celulares. E você vai tão fundo nesses lugares onde o homem não esteve, não mexeu, não destruiu, não tentou mudar. E você pode literalmente só sentar e observar. Mesmo no Arizona, até mesmo nos desertos de altitude do Arizona, você pode sentar e observar a vida. E você pode ver as camadas e mais camadas de simbiose, de como tantas criaturas diferentes dependem umas das outras. E você pensa, não tem como isso não ter sido criado por alguém. E aí, outra coisa que acontece na floresta, pelo menos comigo, é que o que está dentro de mim fica muito sintonizado com o que está acontecendo ao redor. Várias vezes eu tive situações de perigo, quase fui mordido por cascavéis, várias vezes. Eu me lembro disso vividamente. Eu me lembro de estar caminhando por esse cânion uma manhã e... Normalmente, eu era muito cuidadoso sobre onde colocava meus pés e como fazia isso. Eu não pulava, porque eu estava com uma mochila de 18 quilos nas costas. E eu tinha perdido. Eu tinha emagrecido para 70 quilos, de uns 80, 82, e eu tinha pulado dessa pedra. Normalmente eu não pularia de uma pedra porque sempre tive medo de torcer o tornozelo ou machucar o joelho, ou algo assim. Então eu normalmente só ia pulando de pedra em pedra, e a gente estava descendo por esse córrego. Sem trilhas, nunca estávamos em trilhas. A gente chamava isso de abrir caminho no mato. E aí eu tive um momento em que algo dentro de mim disse, pula, pula agora. Não pise ali naquela pedra com seu pé esquerdo para descer. Pule 1,20 m direto para o chão. E eu pulei, bati no chão e uma cascavel me atacou, uma cascavel da madeira. Tentou me morder. Se eu tivesse colocado meu pé para a esquerda, era bem provável que eu teria ficado perto o suficiente daquela cobra para... Você sabe. Então, algumas dessas coisas acontecem. E eu rezava. Comecei a rezar. Foi como se fosse a primeira vez na minha vida que comecei a realmente entender a oração. Então, sim, eu tenho minhas ideias sobre isso. Foi algo que mudou minha vida. Claramente, o motivo pelo qual vivemos do jeito que vivemos agora é porque é o mais próximo que eu consigo viver da floresta. Bam, Próximo? E ainda ser casado. Ainda ter esposa e filhos. você está praticamente lá. De qualquer forma, sim, a gente vai entrar nesse assunto em algum momento, sim. Que eu adoraria, eu sinto que é algo que a gente poderia conversar por um episódio inteiro, ou até, sabe, juntar isso com outra coisa. Mas essas histórias que eu sinto que poderia ouvir, você já nos contou muitas histórias. Mas eu sinto que também tem algumas que provavelmente ainda não falou. E talvez isso seja quando a gente entrar nas coisas de OVNI, É. e encontros. Mas isso seria legal. Com certeza. Eu acho que tem muita coisa divertida. Eu quero que isso, assim como você disse, eu não estou tentando ser alguém que eu não sou. Eu quero me divertir ao mesmo tempo com isso. Mas eu realmente acho, sabe, eu sempre tentei ser bem aberto com vocês, 3 filhos mais velhos, já adultos, especialmente porque vocês estavam crescendo enquanto eu também estava crescendo. E eu sinto que não há motivo para não ser o mais transparente possível. Então, vamos falar sobre algumas coisas que talvez sejam um pouco mais difíceis de conversar, especialmente sobre a saúde mental e, sabe, os benefícios que encontrei em diferentes coisas em comparação com talvez o tradicional. Eu não, sabe, não tem nada sobre o que a gente não possa conversar, pelo menos na minha opinião. Tudo o que me importa é que eu não seja o único a falar. O que me importa é que você tem o seu papel nisso. Sim, e eu vou. E nós vamos. Vamos continuar falando sobre essas coisas. E como eu disse, continuar aprendendo uma com a outra. E sim, estou animada pra ver onde tudo isso vai dar. E sou animada para continuar gravando episódios, falar sobre essas coisas, aprender sobre elas e simplesmente me divertir. E mais falar sobre o que realmente importa. Falar sobre o que realmente importa e compartilhar perspectivas. Compartilhar perspectivas. Sim. Ok, uma vez por semana vamos fazer isso. Ok. Vamos postar eles no nosso Red Poppy Ranch por um tempo. E eventualmente vamos transferi-los provavelmente para uma nova página do YouTube. Mas também vamos colocá-los no Apple Podcasts, vamos colocá-los em todos os lugares. Sim. E vamos torcer para que Bradley Cooper envie um pedido para participar do nosso podcast. Sobre o quê? Vou olhar para ele e dizer, mano, 40 mesmo, cara. Talvez não o Bradley Cooper, mas talvez o Zach Galifianakis. Zach Galifianakis seria uma entrevista divertida. O outro cara. Eu estava pensando em Se Beber Não Case e pensei, quem seria melhor do que o Bradley Cooper? Provavelmente é. Na verdade, acho que ele é bem família mesmo. Ele é hilário. Ele acabou de fazer um documentário, nem sei se dá pra chamar de documentário, na Netflix, sobre jardinagem. Você viu?
Eu te desafio a ir para casa e tentar assistir. Ele entrevista um monte de crianças. Na verdade, é meio que... é legal. Definitivamente foi feito meio às pressas. Mas acho que ele mora tipo no Maine ou em algum lugar na Pensilvânia, algo assim. E ele vai a várias fazendas diferentes, fala sobre maçãs e sobre isso tudo. Enfim, agora acho que ele é provavelmente mais voltado para a família, mais centrado na família, do que o velho Bradley Cooper. Mas enfim, então vamos fazer o upload desse primeiro e depois vamos gravar outro e o próximo tópico. Então nós vamos criar um endereço de e-mail para que as pessoas possam nos enviar e-mails. E nós decidimos hoje que vamos fazer mensagens de voz. Nós vamos configurar para que as pessoas possam ligar e deixar uma mensagem de voz. E vamos reproduzir a mensagem de voz relacionada ao tema, desde que seja algo razoável ou algo assim. E então nós vamos discutir algumas dessas coisas que sim, as pessoas querem que a gente fale sobre. Sim. Os recados de voz, os e-mails, qualquer pedido, ou qualquer coisa que a gente veja, sabe? Desde que esteja alinhado com a gente, eu acho. Perspectiva compartilhada. Perspectiva compartilhada. É. Certo. Bem, obrigada por passar esse tempo comigo. Obrigado, Cheyenne. Aqui fora, na oficina de marcenaria do podcast. A marcenaria não estava tão ruim. Não está ruim agora, esse ventilador soprando na gente. Não estamos indo tão mal. É, está bem agradável. Um pouco abafado. Eu te amo. Te vejo em uma semana. Também te amo. Até logo.